Bem-vindo ao Capital Humano, o programa que se dedica ao recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso. As previsões mais otimistas apontam pelo menos para mais 2 anos de crise. Um estado de coisas que fez soar as campainhas em todo o mundo. Muitos questionam agora os modelos de liderança das empresas, das organizações ou dos países que conduziram a este momento de impasse. Em Portugal, apenas 4% das empresas do PSI 20 têm mulheres na sua liderança. A pergunta que todos fazem agora: como sair da crise? Como é que as mulheres executivas podem contribuir para ultrapassar esta crise? Esse é o tema do encontro que esta semana decorre em Lisboa. Recessão ou recuperação, os desafios da nova era, é o mote da conferência organizada pela EPWN Lisbon e pelo Instituto da Empresa. Mónica Santiago é presidente da EPWN Lisbon, a rede europeia de mulheres que tem como objetivo ajudar as executivas a progredir na carreira. Ela é também Senior Partner da Mercer e tem uma grande experiência internacional na área dos recursos humanos. Mónica Santiago está hoje no Capital Humano. Mónica, vou-lhe começar a perguntar qual é o grande objetivo deste encontro. Portanto, o grande objetivo deste encontro é falar sobre o talento feminino e como é que a participação mais ativa das mulheres na liderança das empresas poderá contribuir para sair da crise. E, inclusivamente, temos também cá uma senhora que vem da América, a Christine Nielsen, que vai falar sobre redes internacionais de entreajuda de mulheres, mesmo a níveis socioculturais mais baixos. O grande objetivo é que se consiga introduzir maior participação das mulheres no tecido empresarial no seu todo, para que as mulheres possam contribuir para um maior crescimento das economias. Dos estudos que fez e das análises que têm sido feitas até pela EPWN, pode-se concluir que se houvessem mais mulheres na liderança das empresas e das organizações e dos países, a crise poderia ter sido diferente, poderia ter tido menos impacto? Claro que é verdade isso que está a dizer, porque eu considero que a grande causa desta crise, e sobretudo a profundidade com que a crise se tem vindo a desenvolver, resulta da ganância e de uma ambição desmesurada dos grandes gestores mundiais. E as mulheres pautam-se por características diferentes e normalmente são muito mais interessadas no dinheiro e mais preocupadas com o sucesso dos seus projetos. São muito mais assertivas e inclusivas na tomada de decisão e não estão preocupadas em que seja a sua única ideia que é levada avante. Portanto, considero que, em havendo mais mulheres a complementar as decisões tomadas também pelos homens, chegaríamos a uma situação ideal e teríamos decisões muitíssimo mais bem tomadas, portanto, sobretudo mais razoáveis. Ou seja, esta diversidade de género também na liderança das empresas e dos países pode contribuir para aumentar a competitividade das empresas e a eficiência das políticas económicas que têm sido levadas a cabo nos países, nos diferentes países? Sem dúvida nenhuma, com certeza que as mulheres contribuiriam e espero que venham a contribuir para decisões mais razoáveis. Portugal continua a ser um dos países que tem uma das mais baixas taxas de participação feminina no topo das empresas e também no setor da política. Que medidas é que podem ser implementadas para facilitar essa progressão das mulheres na carreira? Quer na área das empresas, quer no setor das organizações e até na área política. É curioso Portugal porque Portugal verifica os requisitos, os limites impostos pelo Tratado de Lisboa, portanto é dos países da União Europeia que tem maior participação feminina no tecido empresarial, por outro lado não no topo das empresas. As medidas que podem ser tomadas e que nós na EPWN vamos, portanto, lançar é, sobretudo, lidar com homens que defendam a participação da mulher no topo e que venham a sponsorizá-las e a ajudá-las na sua chegada ao topo, na sua caminhada. E também vamos desenvolver alguns programas de mentoring e de formação, de coaching, para ajudar as mulheres a desenvolver as competências que lhe faltam. Como, por exemplo, uma característica que não é muito feminina, que é o tomar de determinados riscos. As mulheres são mais avessas ao risco do que os homens, daí a necessidade da complementaridade entre homens e mulheres. E, portanto, precisávamos de homens que acreditem no efeito da complementaridade para nos ajudar a desenvolver estas medidas. Vamos fazer também algumas campanhas de sensibilização com os parceiros
políticos e também com as grandes instituições nacionais e parcerias com algumas empresas que decidam avançar connosco. E neste programa, portanto, vamos falar e vamos ter debates, inclusivamente, que vamos fazer as pessoas levar para casa um manifesto com as grandes decisões que as empresas se propõem a implementar. Portanto, penso que com algumas destas medidas e, sobretudo, com o empenhamento dos homens e a mudança sociocultural que nós defendemos, que tem que haver, inclusivamente nas políticas de paternidade, sem dar nenhuma conotação negativa a que os homens possam tirar dias para acompanhar os filhos, a mudança dos horários, flexibilização de horários, a possibilidade de trabalhar de casa. São essas grandes alterações também na estrutura familiar, numa maior partilha entre homens e mulheres em tudo o que são ocupações da casa, com os filhos, portanto, é por aí que passa a grande alteração que pode conduzir a uma maior disponibilidade das mulheres para ocuparem e terem disponibilidade para ocuparem estes cargos de maior responsabilidade. E até lhe dou um exemplo. Na Finlândia, quando há baixas dos filhos, se tem que ficar em casa por causa de uma baixa dos filhos, essas baixas são tiradas alternadamente pelo pai e pela mãe. Portanto, e não há qualquer discriminação, é aceito que é assim e as empresas desenvolvem-se de uma maneira perfeitamente adequada e calmamente, sem qualquer transtorno. E não são só as mulheres que são afetadas profissionalmente com isso, claro. Então, na sua opinião, existirem mais mulheres na liderança das empresas poderá, de alguma forma, ajudar a uma saída mais rápida da crise? Claro, e uma das razões porque eu acho que era importante dar hipóteses às mulheres é porque estamos a excluir entre 50% a 60% da população ao não ter mulheres no topo, porque elas representam mais de 50% da população. Em Portugal, 56% das licenciadas. Portanto, ao não incluir mulheres no topo, estamos a excluir do talento esses tais 56%. E penso que é negativo, porque as mulheres substituiriam homens menos competentes em igualdade de circunstâncias. Portanto, penso que todas as economias ganhariam em ter mais mulheres no topo. Mónica é presidente da IPWN Lisbon. Eu gostaria que me falasse um bocadinho desta organização. Quando é que foi criada e qual é o grande objetivo? Portanto, a IPWN foi criada em França por uma senhora chamada Aviva Wittenberg-Cox em 2003. Neste momento tem 4.000 membros, espalhados por 19 países da Europa e visa fundamentalmente, portanto, ajudar as mulheres na sua caminhada até ao topo e dedica-se essencialmente a mulheres licenciadas e com aspiração de carreira. Neste momento, os programas fundamentais que a IPWN vai desenvolvendo em cada país à sua maneira, naturalmente adapta-se aos mercados locais, são programas de, portanto, parcerias com os grandes sponsors, que também ajudam a financiar a instituição. Portanto, é uma instituição sem fins lucrativos, apenas financiada pelos sponsors e pelos membros, que pagam um FII irrisório. E contra isso, portanto, têm direito a programas de formação, de mentoring, de coaching e, inclusivamente, podemos fazer programas especializados para determinadas empresas e vocacionados para as pessoas individualmente. Uma das questões que é muito importante também na IPWN é, como é a maior instituição desta natureza dentro da União Europeia, faz lobbying e é consultada pela União Europeia nas suas políticas de diversidade de género. É muitíssimo importante e Portugal destaca-se já como uma grande com a sua contribuição para esta área, portanto, nas políticas de diversidade internacional. Recentemente, e isto é um tema polémico, a questão das cotas, alguns países já estão a adotá-las também para o setor privado, estou a pensar na Noruega e também a Itália, que aprovaram um sistema de cotas exigindo que as empresas até uma determinada data tenham que ter, penso que é 1/3 de mulheres nos seus conselhos de administração. Qual é a sua opinião relativamente à questão das cotas? Eu penso que é inevitável e, inclusivamente, ainda há uns tempos li uma citação de uma senhora norueguesa que dizia: se as cotas funcionaram na Noruega, não sei porque não funcionarão noutros países. O que é preciso, e também ouvi numa conferência quando estava em Madrid, uma senhora que é administradora do Banesto dizer que o importante é chegar ao topo. Em chegando ao topo, só resta demonstrar que se é capaz
de fazer o mesmo que qualquer homem pode fazer. Penso que só ganhamos todos, é mais talento, é melhor talento na gestão das organizações. É por isso que lutamos e que gostaríamos que se realizasse. E é tudo uma questão de tempo. Mas, normalmente, quem tem a posição contrária, que é contra as cotas, o que diz é que, de alguma forma, isso põe em causa um sistema de meritocracia. Ou seja, as mulheres poderão ser promovidas em detrimento, não por terem mérito, mas apenas por serem mulheres, em detrimento de homens que poderiam ter talento. Como é que responde a esta crítica do sistema das cotas? Infelizmente não tem sido essa a prática, porque o que nós temos visto na maioria das situações é que há homens, porque é natural que os homens façam muitíssimo mais networking e que um homem vá procurar outro homem, porque conhece mais homens, as mulheres quase não fazem networking. Isso é um dos problemas, não é? A inexistência de redes de mulheres, até porque há menos disponibilidade de tempo, não é? Exatamente, e porque a mulher tem que compatibilizar as funções de família e de caráter social com o trabalho. Portanto, a mulher tem 2 ou 3 funções, normalmente, que tem que conciliar. Aliás, é uma das características que dá polivalência às mulheres e que define a maneira da mulher gerir. Então defende que as cotas também deviam ser empregos em Portugal, também no setor privado? Acha que poderiam ser aprovadas? Em todos os setores, tanto no privado como no público, no mundo do trabalho. As mulheres têm igualdade de competências, não são melhores nem piores, são diferentes, complementam-se e não há razão para que as mulheres não possam ser ajudadas a chegar ao topo. E lá logo se verá. Obrigado, Mónica Santiago, por ter vindo ao Capital Humano. Mónica Santiago, e a certeza de que apostar a diversidade de género na liderança das organizações e das empresas pode ser a chave para conseguir uma saída mais rápida da crise. Voltamos para a semana com outro tema no programa Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso.